Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre experiências de leitura marcantes vividas por grandes leitores. Esta semana o nosso convidado é Francisco Frazão, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, integrou a Comissão de Leitura dos Artistas Unidos entre 2000 e 2004. Traduziu peças e textos de muitos dramaturgos, de Samuel Beckett a Harold Pinter, passando por Tim Crouch e Tim Etchells. Nos últimos 12 anos, como programador de teatro da Culturgest, tem trazido a Lisboa alguns dos melhores espetáculos que descobre nas suas viagens de prospecção. Dá ainda aulas sobre teatro, cinema e literatura. Olá, Francisco. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá. Vamos começar por uma escolha que leva à letra o título deste podcast, ou seja, Biblioteca de Bolso. São livros que tu levas mesmo no bolso. Literalmente no bolso. Exato. Como é que é? Foi a primeira coisa que me ocorreu com essa ideia do bolso, foi pensar em livros que eu tivesse no telemóvel, como e-books. Consegues ler no telemóvel? Consigo, aliás, o primeiro livro que acho que vamos falar foi um livro que eu comprei em papel, numa livraria em Brooklyn, portanto, aliás, onde ele mora, não é? O Teju Cole, não é? Estamos a falar do Open City, do Teju Cole. Cidade Aberta. E recomendado por uns amigos americanos que me aconselharam muito o livro, e portanto comprei nessa altura, comecei a lê-lo e depois resolvi procurar se haveria em e-book e pô-lo no telemóvel e acabei por ler entre os dois formatos. Portanto, foi pela conveniência de pensar, agora estou aqui sem fazer nada, se eu tivesse o livro aqui, se calhar lia, e com o telemóvel. Tu andas muito de avião, tens longas esperas nos aeroportos e portanto se calhar também dá jeito. Agora já se pode usar o telemóvel durante a aterragem e a descolagem, não é? Também tem essa vantagem. Não sei, acho que foi por isso, foi por pensar que assim leria em mais ocasiões. E de facto aconteceu. Não sou um leitor voraz no telemóvel, mas já tenho conseguido ler algumas coisas para lá só daquela experiência de saber se é possível. E conseguias coordenar a leitura no telemóvel com a leitura no papel, porque muitos e-readers não te dão noção da página real em que estás. Quer dizer, diz que estás a 50% do livro, ou estás a 30% do livro, e depois de repente como é que tu fazes? Eu acho que como este livro tem uns capítulos, eu acho que se calhar decorava por aí, já não lembro bem de como é que foi a passagem de um para o outro, ou como foi sendo feito esse ping-pong. E o livro propriamente dito, o que é que te atraiu nesta obra do Teju Cole? É uma deriva por Nova Iorque, que é uma cidade que tu conheces relativamente bem. Sim, é uma cidade onde eu já fui. Não conheço muito Nunca bem. conheceremos. Exato. Bem, tal como a outra cidade que ele visita, que é Bruxelas. Também vais com alguma regularidade. Aí também vou com alguma frequência. Sim, portanto, acho que esse lado deambulatório foi uma das coisas que me interessou e que me fascinou, que é um ritmo que tem, se calhar, qualquer coisa a ver com o ritmo da leitura também, o andar e ler sendo feitos mais ou menos à mesma velocidade. E acho que a escrita dele reproduz esse ritmo da caminhada. Que é uma caminhada que é uma escrita também feita muito pouco ficcional, no sentido em que estamos habituados, portanto não há muita intriga. Seja um romance. É um romance, exatamente. Mas tu não sabes. Portanto, falam muito do Sebald como influência. Eu conheço pouco o Sebald, embora também me interesse. Portanto, esse lado de não haver propriamente uma estrutura narrativa muito discernível, de ser feito apresentando muitos dados factuais sobre os espaços que são atravessados, ou sobre portanto, quase como reportagem, mas também mais do que isso, não é? Um lado ensaio, sim, um lado ensaístico, mas também um lado descritivo que procura a ausência de estilo, quase, que é quase às vezes como uma entrada de enciclopédia.
em alguns momentos, e depois outros momentos que não, e depois de repente uma revelação que não estávamos à espera sobre a personagem, mas que passa despercebida. É uma mistura se calhar de vários tipos de prosa que aparecem aqui tecidos, e que é muito hipnótica, parece-me. É muito também muito convincente, e para mim foi descobrir esta voz, que depois tenho continuado a acompanhar. Já leste os ensaios dele? Comprei agora em e-book, por acaso saiu também está no telemóvel. Também está no telemóvel. Se quiseres fazer a mudança, eu tenho ali o livro, portanto Exato. podes pular em papel, outra vez. tens em papel. O Lemon and Strange Things, Sim. não é? Que é engraçado que tem uma... Saiu agora este ano? Saiu há um mês, em e-book, saiu há muito pouco tempo, e que tem precisamente uma descrição de um jantar em casa num loft em Nova Iorque, uma coisa assim, onde é convidado o Naipaul, que tu entrevistaste agora há pouco tempo. Portanto, tem que ir ler. Sim, é muito curioso. Como a Inês comprou o livro, tem que ir ler. Esse encontro do jovem escritor africano-americano com a grande sumidade pós-colonial. Portanto, só comecei agora a ler esse livro. Fiquei muito curioso. Sim. E tenho visto, pronto, é alguém que eu sigo também no Instagram, alguém que no Twitter, não é? No Twitter ele já não está. Já. Ele tinha muito Twitter, ele era muito ativo no Twitter. Eu lembro que ele comentou o Campeonato do Mundo de Futebol, os Jogos da Nigéria e tudo, não foi? Sim. Sim, já não me lembro bem. Ele foi assim passando por várias séries de tweets, acho eu, mas agora deixou estar mais presente talvez no Facebook, onde escreve às vezes umas coisas maiores, e no Instagram também, porque o objeto principal, acho que do interesse dele é a fotografia, a especialidade dele. Sim. E portanto ele fotografa, fala de outros fotógrafos. É um escritor multimédia, de certa maneira. Sim. De certa forma é melhor tê-lo no telemóvel também, não é? Exatamente. Podes aceder facilmente às coisas. Facebook, Instagram, está tudo no telemóvel. Embora seja ao mesmo tempo um escritor muito clássico, portanto não é nada uma coisa das novas tecnologias, é alguém que se te fala de música, fala-te de Mahler e Brahms, e se te fala de literatura é o cânone ocidental, depois com o lado pós-colonial que também aparece, mas é muito bonito como as coisas coabitam numa figura assim também com enorme facilidade, como ele também como figura entre vários mundos e entre vários continentes. Portanto, também regressa muitas vezes à Nigéria, não é? Exatamente, acho que sim, mas acho que se calhar faz parte de uma nova geração desta ideia do pós-colonial, em que isso já não é tão pós-colonialista. Exatamente, em que estas heranças múltiplas podem coexistir. A intenção, portanto, não é uma coisa também em que se resolveram todos os conflitos, pelo contrário, eles estão lá em tensão, mas já não é se calhar com a mesma crise da geração anterior. E por falar em vários mundos, vamos passar para o segundo livro que tu escolheste, que é Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que saiu ontem, sábado, dia 24 de setembro, em português, na edição portuguesa. Não sabia. Nós calculávamos que tu trouxesses teatro, mas não imaginávamos que trouxesses esta peça em particular. Sim, eu acho que pensei nesta também como representação ou simbolizando o que poderiam ser uma série de outros guilty pleasures. Portanto, não é propriamente a literatura que mais me interessa. Mas foi de facto um livro que eu comprei na noite em que saiu. E que também está no telemóvel. E que está no telemóvel, sim. Não fui à livraria Lelo no Porto. Ainda bem, não conseguias entrar. Dumbledore ou de Snape. Pronto, não, mas sim, interessa-me sobretudo também como problema a vários níveis, porque sabendo da legião de fãs que tem a série do Harry Potter, é provavelmente uma das peças mais vendidas de sempre. Sim. Vai ser, de certeza. Já deve ser neste momento. E portanto é muito curioso saber que vai ser por aqui que muitas pessoas podem chegar à literatura
dramática, pegar numa peça pela primeira vez e olhar o que é isto, que tem nomes de personagens e descrições em itálico, e não é assim que era nos outros livros. E o teu interesse? Já eras um fã da série antes? Era um guilty pleasure que já tinhas? Ou foi mais pela curiosidade de ver como é que este universo se adaptava ao cinema, até ao teatro, até porque é um livro que não é escrito só pela J.K. Rowling. Sim. Também há esse lado. Claro. Acho que tem imensos pontos de interesse, ou seja, o guilty pleasure começa com os filmes. Portanto, aliás, como com a série do Game of Thrones, que vejo como tendo também pontos em comum. Começo por ver os objetos audiovisuais, pensando, nunca hei de ler isto, recuso-me, não me interessa. E depois a temporada acaba e não há nada, quero saber o que é que acontece a seguir e vou ler o livro. E portanto fiquei leitor da série do George R.R. Martin por causa da série de televisão, e a J.K. Rowling os Harry Potters acabei por ler pensando, se já agora se resultou com o outro, posso pegar por aqui, e acabei por ler os romances, os 7, em muito pouco tempo, em 2 ou 3 semanas. Sim, lê-se muito bem. É muito fascinante isso, como é que são livros, alguns deles enormes, 500 páginas, 600. Sim, mas como têm uma forma reconhecível, portanto, sabemos que é o ano letivo, sabemos que começa daquela maneira, que há assim aqueles pontos principais do desporto, do Quidditch, dos banquetes, do não sei o quê, das notas, dos exames. Portanto, sabemos como é que é mais São ou menos. Balizas, não é? Exatamente. E portanto é ler um romance novo, mas não é de facto um romance novo, é uma espécie de retomar desta e como é que essa estrutura no caso da peça, como é que eles adaptaram? Sim, é muito curioso isso, porque não sei se pode ver como um livro canónico propriamente, ou seja, como o 8º livro, como a J.K. Rowling diz que é o 8º livro da série, e não é só por ser teatro, e não é só por não ser só escrito por ela. Tem qualquer coisa de alguém disse isto de fanfiction. Sim, ou seja, parece fanfiction feita pelo autor. Pelo próprio. Ou seja, já não é bem... embora ela completamente tivesse aberto a porta para aí, quando acaba o último livro, com um capítulo 19 anos depois, pronto, ela, quer dizer, já antecipava, como é uma das coisas que ela faz muito bem, que é plantar no início dos livros as sementes que depois vão resultar em revelações importantes mais para a frente. Não é? E portanto ela ali claramente estava a preparar uma possível nova aventura, desta vez com a geração seguinte, sobretudo. Portanto, por aí estava planeado, mas o facto de depois de ser assente em viagens no tempo, coisa que só nos romances só aparecia muito brevemente, é muito fascinante de ler para quem leu os outros, mas acaba por deixar as coisas mais ou menos como estavam, por definição, não é? Porque se as viagens ao passado não podem alterar a história, porque senão teria... O presente muda, não é? Ficaste curioso de ver em palco? Não fiquei especialmente curioso. Não me importava de ver, mas não... Não deve ser fácil. Durante os primeiros meses deve ser quase impossível. Acho que está esgotadíssimo. De vez em quando abrem umas vagas e esgotam em poucas horas. De ter a oportunidade, preferias ver o Hamilton, imagino. Sim, o Hamilton que também descreveram como fanfiction sobre os Founding Fathers dos Estados Unidos. Mas uma coisa muito curiosa também sobre este texto, que é uma das coisas que me interessa nas peças de teatro, ou que eu sempre gostei nas peças de teatro, é como são uma espécie de esqueleto do espetáculo, de um espetáculo virtual. Para mim é muito relaxante ler, porque não tenho que imaginar tudo, não tenho, enquanto que há pessoas que se queixam que dá imenso trabalho ler uma peça de teatro, para mim é ao contrário, é muito mais descansativo, porque não tenho que encher a cabeça com o resto. E nesta peça em particular, como há os romances,
nós de facto não precisamos dessas descrições porque já lemos, já conhecemos, já vimos é um universo cinema. Familiar. Completamente. Não é? Portanto, nós sabemos preencher todas as lacunas. E achas que a peça só faz sentido para quem tenha lido os 7 livros? Ou, por exemplo, eu que não li a série, Sim. se lesse a peça, achas que ficava às aranhas? Eu acho que há sobretudo um dos livros que ajuda a um que é mais usado como fonte, porque é aí que se regressa com as viagens no tempo. Acho que é o 4º livro, Goblet of Fire. Ajudaria a ter lido esse, que é se calhar o melhor romance dos 7. Mas não é fundamental. Tendo visto um filme, eu acho que se consegue perfeitamente. Nós oferecemos ao Pedro, o meu filho de 10 anos, ontem, dia 24, portanto no dia a seguir ao aniversário, porque antes o livro ainda não estava disponível, e ele ficou eufórico com o livro e começou logo a ler na festa de aniversário, passado um bocado, já li 2 cenas. Portanto, em vez de dizer já li 2 capítulos, já li 2 cenas. Claro. É engraçado que interiorizam mesmo a estrutura da peça teatral. Não é? E é muito. Também o oposto também acontece, que é enquanto as críticas ao espetáculo têm sido bastante positivas e é encenado por um encenador que já veio cá e que é muito hábil, que é o John Tiffany, e o outro dramaturgo, o dramaturgo que colabora na escrita, o Jack Thorne, também é um bom dramaturgo. Mas, portanto, a maior parte das críticas ao espetáculo são muito positivas, mas ao livro há sempre ali um momento em que quem escreve se queixa de que mas isto não é como um romance. Isto falta-lhe aqui qualquer coisa. Pois falta, não é? Por definição, falta. Houve até alguém que fez uma crítica às críticas, dizendo, quase parodiando, dizendo: li este livro de culinária, não me soube a nada, 2 estrelas. Muito bem. Passamos então para o 3º, que também é um livro de teatro. E é um livro que está aqui e que eu estou a pegar com muita delicadeza porque está literalmente descozido, quase a desfazer-se de tanto ser lido. Imagino. Sim, e já devia estar na secção de reservados da Biblioteca Nacional, não é? Só com uma carta do orientador da tese é que se poderia ser autorizado a ler. Sim, é um livro de peças do Heiner Müller, a Missão e outras peças. Uma edição antiga da Páginas Tantas, tem sido reeditado sobretudo agora nos livrinhos dos Artistas Unidos, acho que com traduções se calhar um bocadinho resolvendo alguns problemas que eu acho que esta tradução tem, embora não fale alemão, portanto não posso assegurar. Esta é da Anabela Mendes. É da Anabela Mendes. Foi um livro que eu descobri nas estantes da casa dos meus pais, portanto, da minha casa, na altura. E na altura não sabias quem era o Anabela Mendes? Não fazia ideia quem era. Peguei completamente por acaso e serve-me de exemplo também de confronto com o que é que pode ser a literatura. Eu lembro-me quase de uma sensação física de ter que interromper a leitura, a violência da escrita era tão grande que eu não consegui ler mais do que algumas páginas. Era insuportável. É muito condensado, é muito é um texto difícil porque parece um enigma, parece um enigma permanente, mas ao mesmo tempo muito material, muito físico. E portanto há aí qualquer coisa que me ensinou qualquer coisa sobre o que é que pode ser a literatura. O que é que pode ser Mas já te interessavas por teatro nessa altura ou não? Sim, já me interessava por teatro. Foi também, se calhar, sabia talvez soubesse que a Cornucópia tinha feito a Missão e a Mauser. Portanto, sabia desses espetáculos míticos que eu não tinha visto. Já não sei se foi por aí que comecei a ler. Portanto, foi uma maneira também de continuar esse interesse, sobretudo pelo trabalho da Cornucópia. Acho que deve ter sido essa a conexão. Mas também a ideia de ler e não perceber e depois reler e perceber mais um pouco.
eu acho que, por exemplo, a mim ajudou muito quando anos mais tarde li a Wasteland do T.S. Eliot. É um tipo de escrita próximo, portanto, que o Miller aliás cita o Eliot, ou seja, são textos modernistas, embora o Miller seja muito posterior e muito mais político, que reciclam outros textos prévios, que canibalizam, e que é interessante saber essa história. Depois, quando vais ler esses outros textos que foram canibalizados, a tua releitura modifica-se. Sim, ou seja, por exemplo, um texto como A Máquina Hamlet, é uma reescrita do Hamlet e que tem 8 páginas, em vez de, portanto, substituindo-se à peça do Shakespeare, que dura 5 horas a fazer, se fosse feita na íntegra. É um texto tão denso de referências a outros textos, de regurgitação de outros textos. Ele diz que é uma espécie de crânio encolhido, que de facto uma pessoa pensa como é que isto pode ser lido de outra maneira que não percebendo de onde vêm todas as referências. E se calhar não é preciso, ou seja, o paradoxo é um bocadinho esse. É possível ler sem conhecer nada do resto, até sem conhecer o Shakespeare, mas também é muito forte perceber de onde vêm as referências, perceber, por exemplo, que há uma secção final com todas as citações americanas, do Warhol ao Pound, à Family do Charles Manson. Portanto, conhecer isso é muito curioso. Estava a pensar há bocadinho se isto teria a ver com a ideia de superfície e profundidade, ou seja, se nós só temos acesso à superfície e estamos a escavar para perceber melhor o texto, mas não é isso, porque isto ainda é a superfície. Ou seja, isto é mesmo uma citação do T.S. Eliot, não é indisputável, não se pode contestar isso. Ou seja, não é como ler um livro e depois vir a saber o autor neste momento estava deprimido porque a mulher tinha feito não sei o quê. Não é um biografismo, não é saber as circunstâncias da escrita, porque isto é uma escrita feita de outra escrita e portanto está tudo ali presente, veio tudo à superfície. E isso também é um lado muito, muito paradoxal destes textos. Também o facto de serem simultaneamente muito políticos e ao mesmo tempo muito difíceis de funcionar como instrumentos de ação. São políticos, mas não são panfletários, não é? Exatamente. Ele próprio diz, pós-Brecht, que não tem destinatário, não sabe quais são os seus destinatários e que escreve para os mortos. E, portanto, é um autor todo feito destas contradições. É um autor cuja escrita é impossível de separar da história da Alemanha, mas cujo maior encenador se calhar é o Bob Wilson, que estava nas tintas para tudo isso e que nem sequer sabia a que é que aquilo se referia. Nesse sentido é um teatro puro, que escapa às suas contingências históricas da criação. É isso, e ao mesmo tempo é inseparável das suas circunstâncias. E também por aí tem graça comparar com aquilo que eu estava a dizer há bocado sobre uma peça ser um esqueleto de um espetáculo. Ele aqui escreve exatamente no sentido oposto, ou seja, ele escreve não imaginando nenhuma encenação possível. E portanto são textos que existem contra o teatro de alguma maneira, ou contra o teatro possível na altura, mas que também não funcionam se forem vistos só como literatura, acho eu, ou seja, só como um poema, por exemplo, porque existem precisamente nesse conflito com um palco inacessível. É ver, por exemplo, como há falas que parecem indicações cénicas que são impossíveis de concretizar. Portanto, eu acho que continua a ser um desafio, então, para quem tenta levá-lo à cena. Sim, eu acho que é muito difícil. Ele próprio, como encenador, não é tão, ou não foi tão interessante como autor. Sim. Bom,
E vamos terminar por aqui, neste palco. Nós marcamos encontro convosco novamente na próxima segunda-feira. Recordamos que Cidade Aberta de Tejo Cole está disponível em versão física, em português, na Quetzal por 17,70€. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada já está em português, acabou de sair pela editorial Presença por 19,90€. E Máquina Hamlet de Heine Müller, porque A Missão e outras peças já não conseguimos encontrar em lado nenhum, mas a Máquina Hamlet está reunida com Anatomia Tito, de Heine Müller, numa edição da Artistas Unidos Livros Cotovia, e podem encontrá-lo por 7€, tanto na Cotovia como também no site dos Artistas Unidos, em artistasunidos.pt. Até lá, a Biblioteca de Bolso está disponível no vosso bolso, através do iTunes, do SoundCloud. Os telemóveis também, e por subscrição RSS. Passem pela nossa página de Facebook em facebook.com/Biblioteca de Bolso, onde gostamos sempre de receber mensagens. E obrigada, Francisco, por este bocadinho. Obrigado, é a primeira vez num podcast que é também uma das minhas obsessões. Obrigado. Boa, obrigada e até para a semana. Até para a semana.